Olá, dando continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação para Iniciantes, vamos para a aula 5. Nesta aula 5, vamos criar um primeiro projeto, um primeiro exemplo do zero. O objetivo é criar um pseudocódigo que relembre conceitos de variáveis, tipo de dados e valor inseridos de acordo com seus respectivos tipos, tá bom? Então vamos lá para o nosso Portugal Studio. Está aqui o nosso Portugal Studio. Eu vou clicar aqui em um novo arquivo, tá? Por padrão ele já traz essa expressão aqui, tá? Só que eu vou apagar e vamos começar do zero, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é digitar o termo chamado programa, tá bom? Programa, tá bom? Quando você digita a palavra certinha e se for uma palavra reservada da linguagem, automaticamente ele traz ali uma marcação diferente, uma tonalidade e uma cor diferente, de acordo com as especificações da linguagem, tá bom? Uma outra peculiaridade, como se trata de uma linguagem do Portugal se basear na linguagem C, então uma peculiaridade é você abrir as chaves e fechar as chaves, tá bom? Então nesse exato momento, olha, após eu digitar programa, eu vou criar uma chave, abrir uma chave e automaticamente quando der um Enter, o Portugal já vai completar esse fechamento dessa chave, tá bom? Então é muito importante vocês estarem lembrando disso. Ou seja, as funções que vamos criar, ela tem que ser criada dentro desse escopo aqui dessas duas chaves, tá bom? Não pode ser criada fora. Por quê? Suponhamos que você esqueceu de fechar essa chave. Automaticamente aqui em cima vai gerar um erro, tá? Olha, tá vendo a linha vermelha aqui? Então é muito importante se atentar para esses detalhes, tá bom? Então, pessoal, dentro desse escopo nós vamos criar uma função chamada início. Tá? Abro meu parênteses aqui, fecho, e também abro minhas chaves e fecho também. Toda a nossa lógica ela vai ficar aqui dentro, tá bom? Nesse exato momento a gente vai criar três variáveis, tá? O objetivo aqui, a finalidade desse pseudocódigo que nós vamos criar é simplesmente informar quem é o professor, o nome do curso e a carga horária, tá bom? Então, nós vamos criar duas variáveis do tipo alfanumérico, ou seja, do tipo literal, e uma variável do tipo inteiro, um tipo numérico, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou aqui no Portugal, primeiro você diz o tipo da variável, depois o nome da variável, e depois você pode estar passando o valor para essas variáveis no momento da criação. Então, olha, aqui o tipo de dado alfanumérico é chamado de cadeia. Então a gente vai digitar a palavra cadeia, tá? Depois o nome da minha variável, tá? Que eu vou chamar de nome professor. E depois eu vou passar logo em seguida o nome, a informação para essa variável. Ou seja, nós vamos dizer que nome do professor, tá bom? Essa variável já vai receber uma informação do tipo cadeia. Então, sabemos que essas informações alfanuméricas, elas têm que vir precedidas de aspas. Aqui no Portugal é entre aspas duplas, tá bom? Então, eu vou colocar entre aspas duplas a palavra, o nome do professor. Logo em seguida, vamos criar uma outra variável também do tipo alfanumérico, tá? Chamado de cadeia. E o nome da minha variável vai ser nome do curso, né? E logo em seguida já vou estar passando a informação. Que curso seria esse? Lógica de programação. Agora vamos criar uma variável do tipo inteiro, tá? Então eu coloco primeiro o tipo, né? Depois o nome da minha variável, que eu vou chamar de horas, e logo em seguida já passo de forma tranquila essa informação. Perceba, olha a diferença. Olha como eu passei a variável do tipo cadeia entre aspas duplas e como eu passei a minha variável só para recapitular, perdão. Olha como eu passei a informação da minha variável do tipo cadeia, olha, entre aspas duplas, e veja que
a do tipo inteiro, tá? Chamada horas. Olha, não passei precedida de aspas, tá bom? Por quê? Porque nós vimos que as variáveis do tipo alfanumérico, elas têm que vir entre aspas, tá? Os demais não, certinho? Então, pessoal, feito isso, eu vou escrever na tela essas informações que eu passei por parâmetro, tá bom? Diretamente logo em seguida no momento da criação. Então eu vou usar essa propriedade chamada escreva, tá? Entre aspas duplas, eu vou começar a digitar uma informação que vai ser exibida na tela. Então, olha, o nome do professor é, e coloco uma vírgula aqui, fecho minha aspas e coloco uma vírgula e já coloco o nome professor, tá bom? O que é que isso implica dizer? Vai aparecer essa frase, é uma frase string, é uma frase alfanumérica, por isso que eu estou passando ela por entre aspas duplas e fecho, né, minhas aspas e já coloco uma vírgula. Essa vírgula quer dizer que eu vou juntar esse texto fixo, tá, mais a informação que está contida dentro desta variável. Que informação é essa? Esse carinha aqui, tá? Então vamos executar se isso vai acontecer. Tá aí, pessoal, olha, funcionou. Então, olha, o nome do professor é Railton Wesley, tá bom? Railton Wesley, então funcionou. Vamos colocar os demais, olha. Escreva o nome do curso é. E olha, nome, curso. Vamos executar. Tá aqui, olha, funcionou. Tá tudo na mesma linha, mas eu vou já ensinar para vocês como resolve isso. Tá, ó. O nome do professor é Railton Wesley. O curso é lógica de programação. Então tá funcionando. Só está na mesma linha. Vamos colocar um embaixo do outro. Para resolver essa problemática, é o suficiente você fazer isso aqui, ó. Entre aspas duplas, aqui no final da tua linha aqui, ó, dentro do parênteses, você coloca barra invertida e a letra N de navio. Vamos executar. Opa, faltou uma vírgula aqui para fechar. Isso acontece. Pronto. Vamos lá. Executando. Perfeito. Foi aqui para baixo. Agora sim tá um embaixo do outro, tá bom? E para finalizar, vamos colocar aqui o último, né? Ó. Escreva a carga horária é. E eu coloco aqui, ó, horas para finalizar. Vou executar. Ah, tem que colocar aqui também para quebrar a linha, né, pessoal? Vírgula. Não esqueçam, tá? Esses detalhes a gente vai estar alinhando e logo isso vai ser bem tranquilo para vocês. Tá aí, olha. Muito tranquilo, ó. O nome do professor é Railton, o nome do curso é Lógica de Programação, a carga horária é 40. Então, pessoal, isso aí é nosso primeiro projeto, deu para a gente dar uma revisada aí como que nós criamos as nossas variáveis e como nós passamos essas informações para essas variáveis. Professor, só conseguimos passar dessa forma? Não. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês um método diferente desse aí que vai alcançar o mesmo resultado. Aguardo vocês na próxima aula.